Quando uma criança ela está para nascer, a expectativa da família é veemente. Os pais ficam atentos, né, para o seu crescimento, ainda no ventre materno, vão preparando com carinho o enxoval, compram ou mandam fazer o bercinho, porque querem acolher bem esse novo membro da família. E assim também, todos os anos, nós nos preparamos para reviver o nascimento de uma criança muito especial para nós, o nascimento de Jesus Cristo em Belém. E essa preparação nós fazemos durante 4 semanas. No domingo passado, nós começamos a viver essas 4 semanas e nós chamamos esse tempo de vigília para o Natal de Advento. A cidade vai entrando nesse clima de Advento, clima de preparação para o Natal, vai se enfeitando, né, com novas luzes, árvores de Natal. Mas o que a igreja mais quer é que nos preparemos espiritualmente, que preparemos a nossa alma para a chegada do menino Deus. Uma preparação que produza em nós, né, uma renovação pessoal. Todos nós precisamos estar sempre nos renovando, porque todos temos uma tendência muito forte a acomodar-nos. Temos muita facilidade para rebaixar o nível da nossa exigência para sermos melhores. Vamos decaindo sem perceber, vamos diminuindo nosso ímpeto espiritual. Ocorre conosco, na vida espiritual, algo parecido com o que ocorre a um coral. Quando o maestro de um coral percebe que as vozes estão diminuindo um tom, o que ele faz? Ele pega um diapasão para manter o tom elevado. Aquele tom, né, que, enfim, dá riqueza, dá luminosidade ao canto. O Advento, ele pode servir para nós como um diapasão que nos ajude a realizar essa renovação, essa elevação de tom, né, que talvez esteja abaixando em nós. O diapasão que nos anime a cantar alto, um cântico novo, não deixando que a preguiça nos amoleça. Por exemplo, na hora de levantar, na hora de dormir, deixando de lado a vida de bicho preguiça, né? Ou de coruja, ou de morcego. Afinal, nós não somos seres noturnos, né? Animais noturnos. Não deixemos que se apague do nosso coração o desejo de ajudar mais os outros, um desejo íntimo, pessoal, de querer realmente contribuir para que os outros sejam melhores também. E, sobretudo, não deixemos no esquecimento a nossa vida de oração, nossa vida de intimidade com Deus, de diálogo com Deus. Aprofundemos nisto, este é o tempo para crescermos neste nosso nível de oração. É importante que nós realizemos essa renovação para não acostumarmos com os nossos defeitos. É muito fácil a gente se acostumar com os nossos defeitos. A gente vai convivendo como se fosse um amiguinho, né? Um defeito, outro, uma coisa que está aí e a gente, enfim, vai convivendo sem expulsar da nossa vida isto que não queremos e não pode estar presente. Olhemos para outra imagem da vida humana, a imagem das firmas especializadas em auditoria.
Essas firmas elas são contratadas, né, pelas empresas prósperas, as empresas que dão lucro. Para quê? Porque elas querem detectar possíveis defeitos no sistema, para que possam progredir mais, possam eliminar defeitos que sempre existem no sistema empresarial. E por que é necessário contratar uma firma de fora para tentar detectar esses defeitos? Por que não se reúne os funcionários, reúne as gerências para que isso possa ocorrer? Porque os auditores que vêm de fora não estão acostumados com os defeitos da empresa. Vai se acostumando e não percebe que tem um defeito. Os auditores vêm de fora e percebem esse defeito. A preparação para o Natal pode ser assim para nós uma espécie de auditor, que vai nos ajudar a detectar os defeitos com os quais nós talvez tenhamos nos acostumado. Nos acostumamos com ser grosseiro com os nossos pais. As respostas que damos para eles não são adequadas, não são carinhosas. Nos acostumamos em chegar atrasados aos compromissos. Nos acostumamos em fazer gastos inúteis que poderíamos evitar. Essa época de Black Friday, né? É muito propício, né? Como disse alguém, Black Friday é pagar o dobro a metade do dobro, sei lá, né? Não percamos tanto tempo no Zap, no Instagram, no TikTok, no YouTube, com séries e vídeos. Talvez seja esse o defeito com o qual nós nos acostumamos. Olhemos agora para outra imagem, a imagem das pessoas que adquirem manias. Estou falando de pessoas, né, genéricas, né? Mas vamos ver se a gente não nos incluímos nessas pessoas que têm manias, né? A mania, né, é de mexer no celular enquanto estamos conversando com alguém pessoalmente ou com um grupo de pessoas. Isso é uma mania. Isso não está certo, não é verdade? Se a gente for pensar, põe no nosso caso, se a gente está expondo uma coisa e a pessoa está olhando no celular, não está falando conosco, não está prestando atenção em nós podemos ter esse defeito. Pode ser que nós também tenhamos criado alguma mania que não percebemos, que nos prejudica e prejudica os outros, prejudica a família em algum aspecto, prejudica a convivência, sem que a gente esteja percebendo e perceba que isso realmente ocorre. Pode ser a mania de não comer tal tipo de alimento. Nós devemos, então, estar abertos, né, a comer qualquer tipo de alimento. Evidentemente, se a gente passa mal, a gente tem energia, não vai comer aquele alimento, né? Mas também não fazer tanta, assim, cerimônia com relação aos alimentos, né? Simplesmente porque não gostamos. Pode ser a mania de ouvir música toda e qualquer hora, muitas horas do dia ouvindo música. Hoje os celulares, os smartphones, né, os iPods, tablets, né, facilitam toda essa mania que a gente pode ter criado e tem que ser eliminado. Pode ser a mania de mandar e ler muitas mensagens. Quantas mensagens que a gente lê, talvez metade delas são fake news, e a gente se envolve com elas, não tem fundamento, não tem razão, não tem algo que nos diga realmente assim, onde está a fonte, quem disse isso, por quê. Né? Pode ser a mania de chegar em casa e catapultar o tênis, né, para longe. Então vamos aproveitar, né, essa lufada de renovação que nos traz o Advento, que nos traz o Natal, essa preparação para o Natal, para lutar, para pôr de escanteio essas manias, já que estamos na Copa do Mundo, né? Vamos mandar para escanteio, né, essas manias. Uma mentalidade que emperra a nossa renovação é o pensar que não podemos fazer mais daquilo que nós já estamos fazendo. Às vezes a gente pode ser como aquele
mendigo que estava pedindo esmola numa cidadezinha. Ele tocava o seu violino e eram sempre as mesmas músicas, aquelas músicas desafinadas. As pessoas davam uma esmolinha aqui, uma esmolinha aqui, por pena dele. E um belo dia chegou um senhor, né, que era um grande violonista, e pediu emprestado o violino daquele mendigo. Então, ele pegou o violino, deu umas afinadas e tocou uma peça fantástica. Foi juntando gente, juntando gente, juntando gente. E o mendigo ficou assombrado com aquilo e disse: o meu violino, o meu violino, o meu violino. Ele não sabia, né, que ele tinha um instrumento tão bom, que podia tirar notas tão fantásticas e maravilhosas, né, porque estava desafinado. O violino é bom, mas estava desafinado. E assim às vezes pode acontecer conosco. Nós nos acostumamos com essas musiquinhas desafinadas que cantamos, que fazemos, que com a nossa atuação. Vamos afinar esse nosso violino. Vamos cantar músicas a nosso som, no som das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos gestos. Nós somos capazes de fazer muitas coisas boas. Todos nós temos essa capacidade. Muito mais do que essas musiquinhas tão desafinadas que estamos tocando. Poderemos aproveitar melhor os nossos dias, em vez de ficar perdendo tempo com coisas inúteis. Fazer esse exame de consciência para ver se não há coisas inúteis que estão, então, tomando muito tempo de nós, quando deveríamos estar aproveitando para coisas mais sadias, mais profundas, né? Talvez estejamos dando atenção a muitas coisas que não têm importância. A nossa cabeça, então, está muito envolvida com aquela notícia, aquela coisa, é política, é isto, é aquilo, é palavras, ações de tanta gente, grupos de todos os tipos de notícias, e a gente não consegue realizar aquilo que poderíamos realizar. Como acontecia, por exemplo, numa festa junina, em que uns garotos tentavam subir o pau de sebo. Ninguém subia, ninguém conseguia subir, até que um garoto subiu. Foi subindo, e pegou lá o prêmio que tinha no topo do pau de sebo. Desceu, aí foram perguntar para ele: como você conseguiu, né? E ele, então, não deu muita atenção, e até que alguém disse: ele é surdo. Ou seja, por que os outros garotos não conseguiram subir? Porque, você não conseguir, você vai escorregar, não vai chegar. Então, aquela atenção da torcida contrária levou, né, os garotos, como ele era surdo, ele não ouviu ninguém, foi subindo e alcançou. Então, não dá muita atenção à torcida, né? A não ser que seja uma torcida a favor, né? Mas não aquela torcida que é do contra, que acaba, então, nos empurrando para baixo. Vamos aproveitar o tempo do Advento para deixar soprar, né, o vento de renovação que esse tempo nos traz, né, que nos ajuda a sermos melhores, né, capazes de fazer mais daquilo que nós estamos fazendo. Agora, como podemos realizar essa mudança? Eu diria que são precisas duas coisas. Duas coisas: a nossa vontade de se esforçar, a gente precisa querer, utilizar a nossa vontade, e a ajuda de Deus. As duas coisas precisam estar presentes. Em primeiro lugar, não podemos achar que vamos mudar milagrosamente de uma hora para outra. Vamos conseguir superar as nossas falhas, defeitos, claudicações, como se fosse um efeito de uma varinha de condão, uma varinha mágica, a gente toca e muda. Não é assim, né? Não podemos ser como aquele garoto, né, que rezava com fervor a Nossa Senhora, pedindo, né, fizesse que Nova York fosse a capital da Argentina, porque foi isso que ele pôs na prova.
O senhor não vai fazer com que Nova York seja a capital da Argentina. Já era, zero. Então, tinha que estudar antes. Aí sim, né? Nossa Senhora vai ajudar, se nós pusermos o esforço de ser melhores, de estudar, né, para que naquela prova, né, caia aquilo que nós estudamos. Aí sim, ela vai ajudar, porque estudamos, porque pusemos esforço. Com esse esforço persistente, podemos, então, decidir a lutar contra os nossos defeitos, como aquele homem que São José Maria nos conta no caminho, né? Que decidiu oferecer, numa temporada, um sacrifício diário a Deus. Teria tempo do advento, e ele então decidiu, para adquirir a fortaleza, sair mais fortalecida deste tempo, ele disse para si mesmo, na presença de Deus: não vou passar manteiga no pão. Uns dias ele conseguia, outros dias não tinha jeito, a manteiga estava lá, né, toda fresquinha, toda, né, saborosa, o pão sem manteiga, não dá, hoje não dá, vou comer manteiga. Né? Outro dia conseguia, outro dia conseguia não comer. Né? Ele ia anotando na sua agenda as vitórias e as derrotas, né? E continuava a sua luta, fazia a sua contabilização perseverante, saiu, né, daquele tempo de sacrifício mais forte, simplesmente porque se esforçou, porque se determinou. Venceu todas as vezes? Não importa, mas venceu muitas vezes. Isso que deu-lhe condição para ser melhor, porque se propôs alguma coisa. Nós podemos conseguir essas mudanças. Podemos, todos nós, se nós tivermos este propósito concreto, mudar certos aspectos do nosso modo de ser. Se nós pomos esse esforço, então sim que podemos pedir ajuda a Deus. Deus vai nos ajudar, como diz, né, aquele ditado, Deus ajuda a quem madruga. Né? É isso mesmo, né? Deus vê quem está se esforçando, quem acorda, quem vive muito heróico, quem se esforça, é pontual nos estudos, nas tarefas. Deus ajuda, com certeza Deus ajuda. E nisso, nós temos que ser como as crianças, nesse aspecto. As crianças, elas pedem o que querem sem receio de estarem sendo impertinentes com seus pedidos. Ela não se preocupa, será que eu estou causando algum transtorno? Né? Criança de 2 anos, acho que não vou pedir muito, né? Para minha mãe me dar sorvete, porque eu posso causar um transtorno. A criança não pensa nisso, não. Né? Ela pede até alcançar aquilo que ela quer. Né? Uma criança pequena, quando tenta subir a escada sozinha, ela vai subindo devagarinho, engatinhando, até que ela olha para sua mãe, e a sua mãe então pega ela e leva ela no colo lá para cima. Né? Então ela estava se esforçando, mas a mãe ficou, né, com aquela pena de ela ficar assim, vai chegar amanhã no topo da escada. Né? Então pega ela e leva. Assim é Deus conosco. Se nos vê esforçando, se nos vê pondo esse empenho, Ele nos ajuda. Por isso também Jesus Cristo nos pediu que fôssemos como essa criança diante de Deus, para que Ele nos ajude a ser melhores. Que a nossa santidade só Deus pode nos dar, mas Ele nos dá se Ele nos vê querendo, nos vendo pondo os meios necessários para ser santos. Só Ele pode nos fazer santos. Nós não vamos fazer santos só com a nossa força pessoal, não, mas Ele exige que nós ponhamos a nosso esforço pessoal. E, por fim, também seria conveniente aproveitarmos o tempo do advento para nos esforçar, né, em algum aspecto concreto na nossa vida em que podemos mudar. Né? Pegar um aspecto, pensar, fazer um exame. Né? Pode ser, por exemplo, evitar falar mal dos outros. Grande propósito este. Né? Não vou falar mal de ninguém. Né? Sejam parentes, sejam amigos, sejam conhecidos, sejam desconhecidos.
sejam não falar de mal de ninguém, né? Podemos até ser mais exigentes, se a gente acha que dá para ser mais exigente. Se tivermos que falar de alguém que não esteja presente, então vamos falar de algum aspecto positivo dessa pessoa. Vamos falar, né, um aspecto construtivo para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, e se aquela pessoa vir a saber daquilo que a gente disse, também vai se animar, vai ter mais, como a pessoa falou de mim tão positivamente. E se isso for impossível, então é melhor calar, não vamos falar nada, né, daquela pessoa, né, como nos ensinou São José Maria. E se nós estivermos brigado com alguém, talvez nesse tempo, né, de divisões, né, de facções, talvez houve algum cancelamento, alguma divisão na família, nas amizades, pois seria agora a oportunidade de voltar, né, o contato. Tentar, pelo menos. Talvez isso depende também da outra pessoa, mas tentar voltar a esse contato. Ou essa indiferença com que estamos tratando alguma pessoa, porque não queremos envolver-nos muito com ela, com seus problemas, com as suas dificuldades, então estamos tratando um pouco com indiferença. Vamos nos dispor então a fazer as pazes ou a tratar com mais afeto aquelas pessoas que talvez nos tenhamos afastado por culpa própria ou por culpa da outra pessoa, mas vamos tentar de alguma maneira aproximá-la mais de nós. Em 1931 havia muitas convulsões sociais na Espanha, convulsões políticas, que acabaram se desembocando na Guerra Civil Espanhola. Muitos padres, muitos religiosos foram martirizados, quase 1000 já foram beatificados pela Igreja desses. E São José Maria, ele teve que se esforçar para não faltar a caridade nessa ocasião, porque eram atitudes assim muito de ódio contra a religião, de ódio contra a igreja, manifestações, até apedrejamentos, insultos na rua, só por ele ser sacerdote. E no princípio, ele dizia que respondia a esses insultos. A pessoa lhe insultava e ele respondia. Mas depois, ele passou a rezar por aquela pessoa que lhe insultava. Ia em frente e rezava por ela baixinho. E nas suas anotações íntimas, ele escreveu assim: continuam os insultos aos sacerdotes. Fiz o propósito de calar, ainda que me insultem, ainda que me cuspam. Uma noite, alguém me atirou na cabeça um pedaço de barro, que quase me tapou a orelha. Não respondi, mas apedrejo a esses pobres odiadores com ave-marias. Um mês e meio depois ele escreveu: tenho que agradecer a Deus uma notável mudança de faz pouco. Os insultos e chacotas que por ser sacerdote me dirigiam deixavam-me violento. Decidi rezar por eles como uma Ave Maria. A Santíssima Virgem, quando ouvisse grosserias ou indecências, consegui. Custou-me. Agora, ao ouvir esses palavrões, se internecem as minhas entranhas. Considerando as desgraças dessas pobres pessoas que se agem assim, creem fazer uma coisa honrada, porque abusando de suas ignorâncias e paixões, lhe fizeram crer que o sacerdote é seu inimigo, cúmplice do burguês que os explora. Tua obra, Senhor, lhes abrirá os olhos. Pode ser também que fiquemos muito irritados quando alguém não nos ajuda em algo, não nos faz um favor,
ou quando algo que fazemos não dá certo, também porque não tivemos a ajuda necessária. Então, podemos nos esforçar para conter as nossas impaciências nessas ocasiões, aceitar e oferecê-las, né? Como Nossa Senhora, São José tiveram que ter paciência naquele momento em que tiveram que dar à luz a Jesus Cristo num estábulo, quando ninguém lhe dava um lugar para que eles pudessem entrar, quando chegaram a Belém. Quando era adolescente, São José Maria ficava impaciente e nervoso com as desordens. E até reagia com brusquidão. Às vezes até batia, né, os seus irmãos, as suas irmãs. Mas ele se esforçou, né, para conter essa impetuosidade de temperamento. Não só na adolescência, mas ao longo de toda a sua vida ele foi se controlando nesse ímpeto que ele tinha por temperamento. E assim conseguiu converter essas energias do caráter que ele tinha em força dominadora. Ele dominou essas forças e empregava para o bem, para enfrentar os obstáculos. E é isso que a gente tem que fazer. Sempre as pessoas perguntam que temperamento, né, você tem, que temperamento tinha Jesus Cristo, não sei mais o que. Olha, temperamento é temperamento, né? O que importa é a vontade, né? Cada um tem o seu pensamento, um é melancólico, outro é irado, outro é colérica, outro não está nem aí. Então, o que importa não é o temperamento. O temperamento, enfim, é aquilo que a gente tem, nasceu, criou. Vamos fazer força e vontade para ser ter uma personalidade santa. Jesus Cristo. Jesus Cristo era colérico, Jesus Cristo é irado, Jesus Cristo era melancólico, não sei. Né? Eu só sei que ele era santo, e nos ensinou a ser santo, e é assim que a gente tem que ser. Né? E os santos também, o São José Maria, tantos santos mudaram o temperamento. Então, conhecer o temperamento, pode conhecer, tudo bem, mas o que é importante é conhecer Jesus Cristo e ser santo. Né? Enfim, aproveitemos esse tempo de advento, esforçando-nos seriamente em renovar-nos. Essa renovação que este tempo, então, quer que a gente realize, né? Em melhorarmos em algum aspecto, E sem esquecer que para isto precisamos da ajuda de Deus. Temos essa ajuda de Deus, essa ajuda sempre que está presente, né? Dentre outros modos, pelo sacramento da penitência, Nosso Senhor deixou esse sacramento para que a gente possa eliminar os defeitos, pecados que a gente comete, para ter a graça de Deus, falar ao sacerdote os nossos pecados, depois de termos feito um bom exame de consciência, né? Para que, então, o sacerdote, em nome de Deus, nos purifique, nos batize novamente, né? Nos limpe a nossa alma, nos faça mais crianças, mais simples. E assim a gente poderá aproximar-se de Jesus no Natal, como os pastores se aproximaram naquela noite em que Jesus nasceu. Maria, mãe de Jesus, estaria com certeza nos dias que antecediam o nascimento do seu filho, procurando renovar o seu amor. Aliás, ela fazia isto permanentemente, desde criança, sempre renovar o seu amor, cuidando naqueles momentos dos preparativos materiais e também espirituais, como ela estaria fazendo muita oração. Se não tivesse fazendo oração naquela viagem de Belém, de Nazaré a Belém, quando chegou a Belém não tinha onde ficar, ela teria se aborrecido, teria ficado nervosa, teria ficado ansiosa. Não, porque estava preparada espiritualmente, ela aceitou tudo aquilo, a luz no estábulo, tudo bem, Deus se assim o quer, não tem problema, o importante é ter esse meu menino, viver. Depois as coisas foram acontecendo, os pastores vieram, os magos vieram, como Deus faz as coisas, né? Deus faz, mas não imaginamos Nossa Senhora quando teve que dar luz no estábulo. Oh, Cristo, onde eu fui me meter? Né? Por que eu fui dizer sim para aquele anjo? Né? Não, não falou nada disso. Né? Olhemos então para ela, nesse tempo, para que seja de fato para nós um tempo para aproximar-nos mais de Deus, para que seja um tempo realmente da nossa renovação
interior.